for chegando, entra. A minha mãe Manu, seja bem-vindo, mãe. Fica à vontade. A casa é sua. Então, vou abrir em Salmos 24, né? Vamos ser rápido. 24. Fazer a leitura oficial. Salmos 24. Que vai dizer assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo é os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Esta obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos as portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pai amado, Deus poderoso, abençoa, Senhor, nesse momento, Pai, por essa leitura devocional. Pai amado, abençoe aqueles irmãos, Pai, que já estão aqui, aqueles que estão passando, Pai eterno, que eles possam permanecer para ouvir a palavra do Eterno, para ouvir a palavra que vai ser penetrada em seus corações. Obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai, à frente do trabalho. Obrigado, Senhor, por estar aqui iniciando, e aqui eu coloco em suas mãos nesse momento. Em nome de Jesus, que a palavra possa trabalhar hoje no coração de muitos, Pai. Obrigado por esse momento devocional, em nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar aqui o irmão Silas para estar louvando, então, ele vai para a igreja, né? Amém, glória a Deus. Está aqui no quarto, faz silêncio. Vou estar começando com vou dar para cristão sempre. 196. Uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado o excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa, que dá vida ouviu o pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus.
Vai buscar Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se pedes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vou estar louvando 526, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contempla tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, veja brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Agradeço pela minha rica oportunidade no nome santo e sagrado do Senhor Jesus Cristo. Pega o cajado, varão. Perdeu a novela? Perdeu? Quem ganhou? Quem ganhou? Pega o cajado, varão, a ripada. A paz de Jesus, irmãos. Está acontecendo com o nosso irmão. Eu vou estar lendo aqui aos irmãos
É um capítulo bem conhecido, que é, perdão, Isaías 43. Isaías, capítulo 43. Vou estar lendo aqui aos irmãos. Mas agora, assim, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Se eu me esqueci, estou dando a paz do Senhor Jesus agora, tá? Paz do Senhor Jesus. Todo mundo está me ouvindo perfeitamente, amém? Amém. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, enquanto foste precioso aos meus olhos. Também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Quero ser bem rápido aqui, irmãos. Aqui Isaías estava profetizando. Isaías estava profetizando aproximadamente 750 anos antes de Cristo vir ao mundo. Imagine você, acredito eu que está em torno de 3.700 anos, 3.800 anos. Esta profecia, ela está circulando no globo terrestre, de mente em mente. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada amanhecer, a cada instante. A cada dia. Só um momentinho, irmãos, que saiu aqui do sistema, aqui só um instantinho. Pronto, voltou. Entendemos então que esta palavra aqui, ela foi profetizada 750 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Agora você consegue imaginar que existe pensadores que não acreditam que esta palavra é para os nossos dias, até porque, se você for pegar o contexto desta palavra aqui, aparentemente nos dá a impressão que não tem nada a ver com a gente. Mas escute só, eu vou estar lendo rapidamente aqui, para a gente dar uma recapitulada rápida. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se formos olhar para o contexto, a gramática da palavra está falando com Jacó. Não está falando com o pastor Jurandir, não está falando com a filha do rei, com o pregador Mário, com Silas, e nem Manuel e nem a missionária Manu. Se nós formos olhar para o contexto e formos radical em querer aplicar o contexto. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é espírito. E ela se renova na minha vida e na tua. E esta profecia é sim de imediato para mim e para você. Mas agora sim diz o Senhor. O Senhor, ele é eterno, ele não tem idade. Quem está dizendo essa palavra que é o Senhor? Ele é eterno. Ele não é limitado. Limitou a sua palavra para que nós pudéssemos fazer parte do seu reino.
Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, tu és minha. Para a mulher. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vou parar aqui, irmão, porque como eu sou obediente à regra. Amém, irmãos? A nossa regra aqui é o quê? 5 minutos. Amém? Agradeço a oportunidade em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, palavra forte. Deus continua abençoando o nosso pastor. Eu ia mutar, ele se mutou. Amém. Eu vou passar aqui para o Manuel. Amém. Manuel Santos, irmão Manuel. Amém. Tá com a oportunidade. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ser glorificado através da nossa vida. Que nessa noite a gente possa ouvir a voz de Deus e guardar em nossos corações, para que a gente venha ser pessoas bem-sucedidas no caminho do Senhor. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, a palavra do Senhor diz assim: Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ao qual não é outro, senão que alguns de vós perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já foi pregado, seja anátema. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vem nos alertando para que a gente não venha se conformar com este mundo, né? Com pessoas que vêm com sabedoria humana tentando nos convencer que nós estamos no caminho errado, né? Pois mesmo que venha um anjo do céu pregar um outro evangelho, essa pessoa ela está pregando algo que não condiz, né? Que não condiz. Então só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Só existe um caminho que nos leva à salvação. Esse caminho é Jesus Cristo. Então essas pessoas que vêm com outras ideias, essas pessoas, a palavra de Deus diz que são pessoas que são amaldiçoadas, né? São pessoas que zombam da fé que você tem em Cristo, né? São pessoas que em um momento da vida elas tiveram acesso a outras pregações, a outros ensinamentos e foram perturbadas. Então são pessoas que não querem mais acreditar em Cristo, são pessoas que não acreditam mais na Bíblia, mas essas pessoas estão introduzidas no nosso meio, pastor Jurandir, para tentar nos perturbar, para tentar fazer com que a gente venha desviar o nosso foco, que é Cristo. O meu e o seu foco é Jesus Cristo. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, e a palavra de Deus ela diz, né, que mesmo se um anjo do céu vier pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Então a gente viu aí que quando eu comecei aqui a ler a palavra de Deus, já entrou uma dessas pessoas aqui na sala que estão perturbadas. E além de ser perturbada, ainda tentam perturbar outras pessoas. Essas pessoas elas usam a Bíblia, que elas mesmas não acreditam,
para tentar refutar você daquilo que você acredita. Então ela vai usar a nossa Bíblia que nós cremos para tentar nos perturbar, né? Ela vai usar. Então elas não acreditam. Então são pessoas extremamente inteligentes, usadas pelo inimigo de nossas almas. Então se você não tiver uma consciência em Cristo, você vai abandonar esse evangelho que você teve acesso. Você vai abandonar esta palavra que você teve acesso, que o Espírito Santo colocou dentro do teu coração. Que o Espírito Santo colocou dentro do teu coração. Então, a missão do inimigo é usar esse tipo de pessoas para vir tirar o teu foco. Então, se você não tiver cuidado, você vai estar ouvindo outro evangelho e vai estar perturbando aí a sua mente. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Manuel. Deus abençoe. Vou passar aqui por Jesus está à porta, o nosso irmão Rafael. Logo após a mãe Manu vai estar louvando, né, com os seus louvores. Jesus está à porta. Amém. Paz do Senhor, paz do Senhor. A paz. Deixa uma palavra aqui para a nossa meditação. Que se encontra no livro de 1 Coríntios. Eu não vou explanar, não vou aplicar, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. É porque eu acredito, porque ela já fala. 1 Coríntios, capítulo de número 13. A carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suporta indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mais, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo supera. O amor nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessará, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Este fez. Mas o maior destes é o amor. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Jesus está à porta. O homem que está, glória a Deus, a terra treme, né? O que está passando aqui para a missionária Manu, a mãe que eu atotei, eita Jesus. Pode abrir aí, missionária Manu. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou tentar ligar aqui, se não fazer que nem fez de manhã e fechou, né? Mas vamos tentar. Eu vou ter que sair aqui rapidinho que eu vou atender uma ligação. Certo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que neles crê. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus continua te abençoando. Amém. Terminou, né? Eu vou estar passando aqui por profeta Henrique, está com a oportunidade. Uma boa noite de bênçãos para todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São quantos minutos a oportunidade, irmão? 5 minutos. Amém. Vamos estar falando um pouco sobre o irmão que teve a oportunidade, falou de amor. Verdadeiramente, quem ama o seu próximo está com a chave na mão para amar a Deus, ou vice-versa. Aquele que ama a Deus também está com a chave na mão para amar o seu próximo.
Muitos de nós, nos dias de hoje, nos achamos cheios do Espírito Santo. Mas verdadeiramente quem está cheio do Espírito Santo é educado, porque o Espírito Santo é educado. Tem pessoas que não suportam o brilho do Espírito Santo na vida do outro. Fica encandeado, fica cego. Na verdade, não consegue enxergar, fica muito ofuscado. Muitos de nós, nos dias de hoje, aceitamos a palavra, mas ainda não recebemos o Espírito Santo. Por isso ainda não aconteceu uma mudança de caráter. Me faz lembrar em Atos, no capítulo 8, quando Filipe chega em Samaria. Então estava ali Simão, um mágico, encantador, fazendo as magias, fazendo as mágicas. E o povo abria a boca e dizia que era virtude de Deus, que aquele homem verdadeiramente era de Deus. Então Filipe começou a anunciar o evangelho, começou a apresentar boas novas para o povo. E aquele povo, por sua vez, aceitaram a palavra. Simão, o mágico, também recebeu a palavra. E os apóstolos, quando souberam que o povo em Samaria aceitaram a palavra, enviaram até lá Pedro e João. E Pedro e João, chegando lá, vendo que aquele povo tinha aceitado a palavra, mas não tinha ainda recebido o Espírito, impôs as mãos sobre aquelas pessoas e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. É por isso que muitos de nós, nos dias de hoje, continuamos com o mesmo caráter. Porque a importância do Evangelho em nossas vidas é que nós sejamos virtuosos. O que é a palavra virtuoso? É ser ministrado pelo Espírito Santo. É aquele que é ministrado pela virtude. É por isso que no livro de Efésios diz: aquele que roubava não roube mais. O que mentia não minta mais. Porque recebeu o Espírito, então é uma nova criatura. Porque o importante não é só receber a palavra, mas tem que receber o Espírito. Eu não vou me estender. Amém? Porque muitos de nós, nos dias de hoje, eu vou aproveitar esses 2 minutos que ainda resta. Muitos de nós, nos dias de hoje, ainda não se permitiu ser amado. Ainda não se permitiu ser colocado no ombro. Se nós prestarmos atenção no livro de Lucas, no capítulo 15, quando os ladrões, os pecadores, as prostitutas se reuniam para Jesus ensinar, Jesus apresentou-lhe uma parábola, e foi aquela parábola da sem ovelha. A Bíblia não vai dizer que aquela ovelha que se perdeu, ela se arrependeu quando se permitiu ser colocada no ombro. Mas nós vamos ver o arrependimento daquela ovelha quando ela se permitiu ser amada, quando ela se permitiu ser colocada no ombro. E muitos de nós, nos dias de hoje, estamos pregando, estamos cantando, estamos louvando, mas ainda não se permitiu ser amado, ainda não se permitiu ser acariciado por Deus, porque o carinho de Deus dói, o carinho de Deus machuca. A Bíblia vai dizer no livro de no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, ao se adquirir conhecimento, se aumenta a tristeza. Muitos estão pregando, muitos estão cantando, louvando, estão até guiando ovelhas, mas ainda não se permitiu ser colocado no ombro, ainda não se permitiu ser amado. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13 diz: aquele que encobre a transgressão não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Por enquanto, até aqui o Senhor me deu. Muitíssimo obrigado pela riquíssima oportunidade. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Amém. Deixa eu ver aqui. Seja bem-vindo, Eric. Tem algo a falar, Eric, da parte do Senhor?
irmão Eli que deve estar bocado. Então vou fechar ele aqui. Amém. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, eu já vou estar passando para a oração, para a palavra, mas vou aproveitar aqui e deixar um louvor, apenas um louvor, e aí já eu vou passar para o pastor Jurangi, está orando para o pré-eleitor, que será o nosso líder, né, presidente, o instrutor Paulo. Amém? Então vou estar louvando aqui. Rapidinho, chegou a Manu, não sei se ela vai criar oportunidade, mas vamos aqui louvar. A Mira, né? Mira, perdão. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor e ter paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor e ter paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Pastor de Jesus, meu bom pastor, ele é o nosso bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém, glórias a Deus. Quero passar aqui antes, né, de passar para a oração, aproveitar aqui a irmã que está, né, estreando, né, aqui conosco, a irmã Gislaine. Seja bem-vinda, minha irmã. Está com a oportunidade, amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Quiser louvar um louvor aí para nós, né, para Deus, né? Fica à vontade. Amém. Vou estar deixando um louvor aqui. Agora. Já vou aqui só um pouquinho. Louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus. Aleluia. A irmã está preparando ali para louvar, amém? Calma, só um minutinho. Amém. Há um tempo certo para todas as coisas, debaixo do céu. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança, em que tudo dá certo,
Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. Quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora. Quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama. Filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são melhores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim esperar. Porque eu vou agir. Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora. Quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama. Filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Porque eu vou agir. Porque Deus vai agir. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a nossa irmã. Amém. Bem-vinda, né, a Bico Live. Bem-vinda a família. Que o Senhor continue te abençoando. Quero aqui ver com a irmã agora, a irmã se a irmã Mira pode, né? Tá falando algo, irmã Mira? Tá com a oportunidade? Oportunidade para você louvar, dar uma palavra de 5 minutos. Fechar a caixinha também. Então vamos direto então para a oração, né? Deixa a Manu ali ouvindo, meditando. Vou passar aqui para o pastor Juranchi estar orando pelo eleitor da noite. Amém?
Amém, amém, amém. A paz de Jesus Cristo para todos. Em nome de Jesus. Vamos estar orando, irmãos. Senhor Jesus, eu dou graças a Ti, Senhor, mais essa noite que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para adorar o Teu nome em primeiro lugar e adorar a Tua palavra. Tudo é primazia em nossas vidas. O nome do Senhor Jesus Cristo e a Sua palavra. Por isso, peço em Teu nome agora, Senhor Jesus, que o nosso entendimento venha a ser aberto, venha a ser ungido agora. O nosso entendimento, eu acredito que já está preparado para se alimentar da Tua palavra santa. E a Tua palavra é que abre o nosso entendimento. Cada vez que nós ouvimos a Tua palavra, usa, Senhor, o instrutor Paulo, de uma forma soberana, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Que o Senhor abençoe e continua te abençoando tremendamente. Instrutor Paulo, deixa Deus te usar para lugar esta terra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão, né? Nessa live. Os irmãos que entraram e saíram. Que Deus abençoe cada vez mais, né? Os irmãos estão me vendo bem, né? Estão compreendendo a minha linguagem. Amém. Estou feliz, né? Por estarmos reunidos mais uma vez na presença do Eterno. E uma coisa que grandiosa e reverência, né, ao Criador. Adorar o Criador em espírito e em verdade. E isso é uma riqueza muito grande, né? Estamos aqui nessa live virtual, adorando a Deus. Então, não importa onde nós estejamos, o que importa é que nós adoramos a Deus. Como eu falei, estejamos no lugar, né? Seja na rua, seja em casa, seja onde for, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque isso traz soluções, isso traz libertação, traz benefícios para as almas, né? Que necessitam do Evangelho de Deus. Vou ler aqui a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios. Capítulo 11. Livro de 1 Coríntios. Capítulo 11. E versículo 19. Até importa que haja entre vós heresias. Viu, meus irmãos? Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Eu vou repetir novamente. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ó Senhor, eu sei que o pastor Jurandir já orou, mas eu oro mais uma vez, meu Pai. Sela as tuas palavras em nossos corações. Vem guiar cada irmão que está nessa live, Senhor, através do teu Espírito, a andar na tua palavra. Ó meu Pai, a compreender a dimensão do céu sobre este lugar, Senhor. O céu representa a santidade, representa o Espírito Santo em nossas vidas. Ó Senhor, sabemos que o céu é aplicado de várias formas, também é aplicado no espiritual de nossas vidas. Ó Senhor, eu te agradeço por cada irmão que está aqui, Senhor, que veio a glorificar o teu nome, te adorar. Em reverência, meu Pai, a tua palavra. Eu te agradeço pela vida do pregador Mário César, o senhor Jurandir, a senhora Manu, o evangelista Rafael, o Manuel, cada irmão que entrou aqui agora, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, também, cada vez mais ampliar o conhecimento na palavra. Que venha crescer na graça e no conhecimento, na dimensão do Espírito Santo. Somos gratos por isso, meu Pai. Somos gratos pela tua presença. Somos gratos pela saúde. Somos gratos pela tua palavra. E pela tua palavra, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 11,
e versículo 19, fala, né? E até importa que haja entre vós heresias. O que é heresias? Sabemos que a palavra heresias ou herege é aquilo que não é verdadeiro. Heresia é uma mentira dizendo que é verdade. Heresia também é aplicada de várias formas. Entra uma pessoa que finge ser e é mentirosa, porque é guiado pela gente do mal. Heresia também é aplicado em um ensinamento que não é de Deus, a qual é um ensinamento carnal, que é pensamentos de homem, ensinamentos de homem, e aonde o agente do mal opera para enganar o povo. Uma coisa que chama atenção, que muitos que se afastaram da palavra, tanto eles se afastam, como também afastam os outros. E eles operam na vida daqueles que ainda não têm aquele conhecimento, ainda que não buscam a verdade. Pessoas, às vezes, que confiam mais na humanidade do que o próprio Deus. Quando fala humanidade, carnal, pervertida, e às vezes, de vez examinar a palavra, de buscar a direção a Deus, ela come tudo que vem, come todo tipo de alimento. E sabemos que se ela comer um alimento que não é de Deus, aquilo vai destruir ela espiritualmente e também até fisicamente. As palavras têm poder. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Imagine se essas palavras que são manifestas não for de Cristo, for do agente do mal, do espírito das trevas, quando estão doentes espiritualmente, até mesmo sem saber. Mas como assim, sem saber? Isso é uma coisa que chama atenção. Quando eu falo sem saber, aquelas pessoas que não querem ouvir a verdade e se conformarem a ouvir a mentira, achando que é verdade, e ela não se coloca na presença de Deus, não entrega a sua vida a Deus, mas prefere confiar naquelas palavras e a qual não sabe nem discernir se aquilo é de cima ou se é de baixo, se é do espírito ou se é da carne, se é de cima ou se é do natural. Temos que saber discernir essas coisas. Sabemos que assim como tem um dinheiro falso, tem um dinheiro verdadeiro. Assim como tem cristãos, entre aspas, que são falsos, assim tem o verdadeiro. Assim como tem a luz, tem as trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ó, meus irmãos, muitos têm trazido um evangelho falsificado, um evangelho manipulado. Muitos não têm pregado o Jesus da Bíblia, mas têm pregado um Jesus que eles mesmos inventaram da sua cabeça, a qual não é o Jesus do céu. Temos que pregar o Jesus da Bíblia. Temos que falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que liberta, daquilo que sara, daquilo que te levanta, daquilo que te abençoa, daquilo que edifica a tua alma. Ó, meus irmãos, que coisa tremenda. O Espírito Santo, ele edifica o nosso interior. E quando vem a verdade, e quando você examina a Bíblia, quando você tem sede de buscar as coisas que são de cima, como de um livro de Colossenses, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, você começa a entrar em uma dimensão. Você não se entrega à mentira e nem deixa se enganar por um falso ensinamento ou por uma hipocrisia do agente do mal. Você consegue se identificar com a palavra. Pode pregar 1000 mensagens para você, 10.000 mensagens, 20.000 mensagens, mas se essa mensagem não for de acordo com a Bíblia Sagrada, você não vai receber, porque você só come o que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que te levanta, aquilo que abençoa a tua vida e a vida da tua família e também dos teus vizinhos, aqueles que têm sede da palavra. Temos que ser referência, representante de Cristo aqui na terra. Mas, meu irmão, uns se devem ser luz e temos de exemplo, são trevas. São falsos consigo mesmos e falsos com os outros. E muitos têm levado o engano a multidões de pessoas. Mas eu creio que o cristão genuíno, que se alimenta da verdade,
que se alimenta do verbo, não tem como ele ser mais enganado. Não tem como ele cair e tropeçar em ensinamentos errados, em mensagens que parecem ser de Deus e não são de Deus. Mas nós temos que dar sempre lugar ao Espírito Santo. Quando você dá lugar ao Espírito Santo, e quando ele te revela estas coisas, você diz: eu fui enganado por um tempo, fui perdido por um tempo, mas hoje sou salvo pelo sangue de Jesus. Que coisa! O sangue de Jesus move os céus e a terra, por mim e por você. O sangue de Jesus liberta o drogado, liberta aquele que está ali numa vida de pecado, de adultério, de covardia. O sangue de Jesus faz você ter coragem de pregar na ousadia, de combater os ensinamentos que não são de Deus, de combater o pecado. Até importa que haja heresia entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Os sinceros que oram, que têm amor pelas almas do Senhor, que se colocam no lugar do outro, que não aceita a mentira, nem o engano na sua vida. Escute, meus irmãos, o que eu vou dizer agora. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele nunca cobra os outros. Ei, meu irmão, toma jeito, seja alguém melhor. Não. O Deus cristão, ele mesmo se cobra. Senhor, mude minha vida, que eu possa ser um exemplo. Ó Senhor, que as pessoas vejam Cristo em mim, através de um exemplo, Senhor, de Cristo na minha vida, eles vêm ser transformados. O Deus cristão não cobra dos outros. E tem pessoas que ficam cobrando das pessoas. Às vezes, sim, ela mesmo viveu o Evangelho. Às vezes, sim, ela ser liberto. Às vezes, sim, ela está na presença de Deus, fica cobrando, fica exigindo. Quem somos nós? Quero que você entenda o que eu vou dizer agora. Você mesmo se cobra quando você se conta, Senhor, eu sou um pecador, fiz coisas erradas, mas o teu sangue me purificou. Nunca cobre aquilo que você não vive. E quando você vive, você não cobra. A palavra de Deus, ela se manifesta automaticamente na tua vida, para chegar nos corações dos escolhidos de Deus. Eita, glória a Deus! E quando a mensagem chega nos escolhidos de Deus, ele se desperta, ele sai do fascinamento, ele sai do engano, ele sai do meio da hipocrisia e diz: eis-me aqui, Senhor, faça segundo a tua vontade e não a minha vontade. Eita, glória a Deus! Você vê a diferença? Onde há uma mentira, há uma verdade. Oh, meus irmãos, a verdade permanece, a verdade vence. Quando você vive o Evangelho de acordo com a direção de Deus, a sua vida é impactada. Aonde você chega, a presença de Deus que está sobre a sua vida incomoda o inimigo de nossas almas. Incomoda. Oh, meus irmãos, isso é puro, isso é revelação. Um soldado, quando é chamado para a guerra, ele tem que estar treinado, preparado para vencer o seu inimigo. Tem que saber os truques do inimigo para não cair na cilada. Um soldado, quando vai para a guerra, ele tem que ter ódio do seu inimigo para vencer o seu inimigo. Aplicando para o espiritual, nós somos soldados de Cristo, somos treinados por Deus, treinados na presença do Senhor, treinado com experiência, treinado com conhecimento. E quando você começa a pregar, Deus começa a se manifestar naquelas palavras que vêm de Deus na tua boca, porque você é treinado por Ele. Treinado para a guerra. E quando você é treinado, você começa a colocar em prática aquilo que Deus te deu, que foi a sua palavra, aquilo que Ele te deu, o Espírito Santo, para te guiar na verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos não sei o que há de vir. Que coisa! O Espírito Santo faz você andar na verdade.
O Espírito Santo faz você amar. O Espírito Santo faz você falar coisas tremendas. E a mentira cai por terra. A primeira mentira que cai é quando você vive uma vida de falsidade. Mas quando entra em você o Espírito Santo, aquilo caiu por terra. O agente do mal não tem mais vez. Você ouviu a voz do Espírito Santo. Ele sussurrou no teu ouvido, na tua mente. Pelo ouvido, quando você ouve aquilo, meu irmão, aquilo entra na tua mente. Quando você ouve de bom agrado, você consegue enxergar aquilo que você não enxergava. Você consegue ouvir aquilo que você não ouvia, porque você deu lugar para o Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Quem dá lugar para o Espírito Santo é vitorioso em Jesus Cristo. Quem dá lugar no Espírito Santo, ele é exemplo em qualquer lugar que ele esteja. Quem dá lugar para o Espírito Santo tem prazer de todo dia meditar na palavra, de glorificar, de louvar, de exaltar. Quem dá lugar para o Espírito Santo, ele não é envergonhado, é o inimigo de nossas almas que é envergonhado pelo caráter de Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa tremenda. É estar na presença de Deus. E eu falei que os soldados que vão para a guerra têm que odiar o inimigo. E nós temos que odiar o quê? O pecado. Odiar o pecado e amar a palavra de Deus. Quando você odeia o pecado, isso mostra que o inimigo se afasta de você. O velho eu tem que morrer. A soberba tem que morrer. O orgulho tem que morrer. A hipocrisia tem que morrer. Para poder Deus entrar em cena na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Oh, meus irmãos. Que coisa tremenda é isso. É saber essas coisas. E dar valor a isso. Dar valor a isso. E isso é riqueza. E isso é sabedoria do Espírito Santo. Oh, meus irmãos. Como diz o livro de Efésios, capítulo 5, lá fala assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo esclareceu a verdade. Ele te iluminou, ele te tirou das cadeias das trevas, te tirou de uma vida errada e colocou uma vida na palavra. A vida na palavra de Deus é o Espírito Santo. Aquilo fez você entrar na presença de Deus porque ele entrou em você. Oh, meus irmãos, como é bom estarmos aqui falando do amor de Deus. E isso é grandioso, meus irmãos. A vida é uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. Mas quem deve prevalecer, quem deve permanecer é o Espírito Santo. E ele vence por nós. Vence. Quem está feliz esta noite por esta palavra? Quem está alegre por estar aqui? Você hoje é um vaso de honra. Você hoje não é treva, é luz. Luz para este mundo. Exemplo de cristão, de cristã. Dentro de uma sociedade corrompida, que perderam seus valores e princípios, nós temos que dar valor à palavra. E temos que ter os princípios que vêm do céu. Quando você dá valor à palavra de Deus, os princípios de Deus se estabelecem em você. Eita, glória a Deus. É muito forte isso, meus irmãos. Imagine, Noé pregou o livro de 120 anos, dizendo, vai chover, se arrependa dos seus pecados, vai chover. Deus usou Noé para que aquele povo, aquela multidão que estava pervertida, se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus. Mas as pessoas não quiseram a mensagem que veio do céu. As pessoas que estavam acostumadas com o pecado não quiseram a palavra que saiu da boca de Noé.
Mas ele fez seu papel. Ele fez seu papel. Ele pregou. Ainda que a pessoa não aceite, ou querendo ou não, a palavra é pregada. E aqueles que amam a palavra, aqueles que têm sede da palavra, receberão o amor de Deus em seus corações. Ainda. Mas, meu irmão, aquele irmão caiu, não importa. Mas, meu irmão, aquele irmão fracassou. Escute. Nem todos ficarão firmes na presença de Deus. Mas você seja a diferença na tua casa. Faça a diferença na tua casa. Seja exemplo na tua família. Seja exemplo na sociedade. Por isso que tem os falsos. Os falsos começaram, muitos começaram bem com a verdade, mas se venderam por dinheiro, negociaram, fizeram um negócio com a palavra de Deus, deixaram de pregar a verdade para pregar mentiras, trazendo um espírito que não é de Deus. Mas quando você está na presença de Deus, a verdade é estabelecida na vida dos irmãos, na vida daqueles que querem a presença de Deus. Eita, glória a Deus, meus irmãos. Isso é forte. Noé, ele representou Deus. Construiu a arca. Ele construiu a arca tipifica a palavra. Aquilo salvou a família dele. E aquilo foi juízo para aqueles que não quiseram a palavra. A palavra de Deus liberta, mas também é juízo para aqueles que não se arrependeram dos seus atos. Aqueles que não quiseram se entregar a Deus, mas quiseram se entregar às imundícias. Porque ama a mentira. E quem ama a mentira, recebe a mentira. Recebe o espírito do erro. Mas quem ama a verdade, recebe o Espírito Santo de Cristo. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. A presença de Deus, irmão, é tudo na nossa vida. É tudo. E Noé foi chamado de louco. Rapaz, aqui nunca choveu, rapaz. Que história é essa que vai chover? Que história é essa que vai ver? Um dilúvio? Que história é essa? Deus não trabalha na lógica da humanidade pervertida. Deus não trabalha na lógica da mente, da mentalidade carnal. Ele trabalha na direção do seu espírito. Ele trabalha de acordo com a sua verdade. E aqueles que recebem a verdade são libertos pelo sangue de Jesus. Eita, glória a Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. Ele pregou. Pregou. E quando veio o dilúvio, Deus fechou a porta da arca. E aqueles que bateram na porta, já era tarde demais. Oh, meus irmãos, não deixem o dia de hoje para amanhã, porque pode ser tarde. O amanhã tem que ser hoje. O momento é agora. A decisão é agora. Se você tem um sentimento através da palavra que é pregada, se você nasceu um sentimento dentro de você pela palavra de Deus, isto mostra que o sentimento do Espírito Santo entrará na tua vida. Temos que ter sentimento pela palavra, amor pela palavra. E o único meio de ter amor pela palavra é me arrependendo dos meus pecados, aceitando que a Bíblia diz por amor e reconhecer que Cristo me deu uma nova vida. Uma nova vida. É tremendo isso, meus irmãos. E Noé pregou. E ele perseverou com aquela mensagem. Foi testemunho de Deus para aquele tempo. Não importa se aqueles que não querem a palavra, aqueles que não querem viver a palavra, misericórdia. Mas aqueles que querem a palavra, a graça de Cristo vai reinar sobre você, meu irmão. E eu creio que está reinando sobre nossas vidas. E isso é tremendo, meus irmãos. Noé foi considerado um louco para aquela geração. E hoje nós também somos considerados loucos para este mundo pervertido. Olha aquele irmão, olha como ele se veste. Olha a forma que ele fala. Ele é esquisito, aquele irmão. Esquisito. Olha a maneira dele lá, pulando de alegria, indo para o culto, voando a sua Bíblia. Ele só fala de Deus. É um louco. Não vejo nenhuma vontade nisso. O mundo carnal, que trabalha para a gente do mal, tem essa mentalidade. Ele vê nós como esquisito, como estranho. Assim nós também vemos eles como estranho.
Por quê? Porque não tem a mesma atmosfera, mas com uma diferença. Nós sabemos de quem nós somos, e sabemos que temos um dono, e sabemos que temos objetivo, e sabemos que temos o centro, que é Cristo, e sabemos que é um novo céu, e sabemos que haverá um corpo celeste. Nós conhecemos as coisas que vêm de cima, e muitos deles não conhecem as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque não querem conhecer, porque fecharam os seus corações, endureceu os seus corações para não ouvir o Evangelho. E aquele que endurece o seu coração para não ouvir o Evangelho, nunca vai entender as coisas que são de cima. Oh, meus irmãos, isso é forte. Pode me chamar de louco o que seja. Aquilo que o mundo chama de louco, Deus chama de sabedoria. E aquilo que o mundo chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Sabedoria de Deus nos cristãos. O Espírito Santo é sabedoria e faz você tomar decisões corretas. Faz você ter uma visão correta, porque você tem a visão da palavra através da direção do Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Eita. Eu me lembro de um certo pregador que pregou num púlpito da igreja. E ele pregava mensagens profundas do céu. E quanto ele mais pregava, mais o agente do mal odiava ele. Mais falava contra a mensagem que vem de Deus. Mas não importava, ele estava representando Cristo. E um certo irmão chegou perto dele e disse: por que você fica pregando essas coisas? São duras para esse povo. Esse povo não vai suportar essa verdade. Pregue uma coisa mais leve, mais básica. Pregue só flor. E ele disse: Deus não me chamou para pregar só coisas, pregar só vida cor-de-rosa. Ele me pregou também para pregar espinhos. E se eles não querem ou não, não importa. Eu vou continuar pregando. Eu vou continuar perseverando. Porque aqueles que querem viver a verdade, aqueles que querem um compromisso com Deus, não importa. Se tiver um que quer a palavra de Deus, amém. Se tiver dois, amém. Milhões podem rejeitar, mas aqueles que são de Deus, eles não rejeitam Jesus Cristo. Eles não rejeitam Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. Isso é tremendo, meus irmãos. É tremendo. E aquele pregador continuou com a mensagem. E aquela mensagem mudou a vida de muita gente. Aqueles que não quiseram ficar com a palavra, Deus levantou outros para ficar com a palavra. Oh, meus irmãos, aquele que não quer, tem um que quer. Aquele que rejeita, tem outro que aceita. Eu falei, há o papel daqueles que vivem na heresia, e há um papel daqueles que vivem a verdade. Há o trigo, há o joio, a luz, a treva, a ovelha, a bode. Bode é um rebelde, que não faz correção, é soberbo. Ele confia no seu próprio entendimento. Acha-se o dono da verdade. E o dono da verdade é Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa tremenda. A palavra está nas nossas mãos. A Bíblia, você é a Bíblia de Deus também. As escrituras foram anotadas, mas Deus se manifestando em nós. A profecia, a palavra é uma revelação que fala a meu respeito, a teu respeito, na presença de Deus. Assim como os apóstolos foram marcados pela presença de Deus, nós também somos marcados pelo Espírito Santo para pregar as boas novas. Eita, meus irmãos, isso é tremendo. E eu fico pensando, uns anos atrás, antes de conhecer esta luz do Evangelho, vivendo de qualquer jeito, sem objetivo, sem uma mentalidade em Cristo, mas quando veio a mentalidade de Cristo, eu dei um salto de alegria. Eu dei um pulo na presença de Deus. E disse: ó Senhor, se eu soubesse antes, como é tão bom te servir, como é tão bom estar limpo diante de ti, como é tão bom, Senhor, amar aqueles que me odeiam,
comer pão bom, Senhor. Agora eu entendo porque Paulo disse, carrego do meu corpo, trago do meu corpo as marcas de Cristo. Quando o velho homem morre, não existe mais nada dentro, não existe um mundo mais dentro de você. Aquilo foi extraído de dentro para fora e a luz penetrou dentro de você. Coisas que você não tinha prazer, hoje você tem prazer nas coisas de Deus. Se você não tinha vontade de orar, hoje você ora. Você que não tinha vontade de se consagrar, hoje você se consagra, porque Cristo te deu a iluminação. Ele iluminou a palavra de Deus para você através do seu Espírito. Ele te esclareceu e iluminou teu entendimento na palavra. Estamos alegres por isso. E hoje nós andamos na presença de Deus. Oh, meus irmãos, isso é forte. Andar na presença de Deus. Que coisa tremenda é isso. Você pode ver o que Deus faz na vida de um ser humano. A verdade prevalece. A mentira tem perna curta. Você pode ver que Deus treinou Moisés lá no deserto por 40 anos e fez ele conhecer que as coisas do mundo não libertam, que a ciência humana não liberta, que a educação humana não liberta. Mas a educação do Espírito Santo, essa sim te liberta. Educação na palavra de Deus. Isso é tremendo, meus irmãos. Que coisa. Moisés foi treinado por 40 anos lá no Egito. Homem sábio, poderoso em obras, em palavras. Mas aquilo não libertava ele, porque aquilo ali era somente um conhecimento do Egito. Ele precisava ter um conhecimento das coisas de cima. Ele precisava ter uma experiência com Deus. E lá na sarça ardente, ele teve o seu primeiro contato com o Criador. Naquele momento ele estava vazio do mundo. Não tinha mais nada dentro dele. Agora ele estava pronto para Deus se manifestar na vida dele e para tirar o povo dele, que era escravizado lá no Egito por mais de 400 anos. E a Bíblia diz que Deus pegou um cajado e aquele cajado Deus usou para envergonhar o mundo pervertido, para envergonhar o agente do mal, mostrando que Deus se manifesta naquilo que ele chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Aquele cajado é uma loucura para Faraó, mas para Deus foi um instrumento que ele usou para tirar o povo do Egito. Sabemos que o cajado é a palavra de Deus. Ele te puxa. Sai do engano, rapaz. Sai da mentira, rapaz. Sai do falsinamento. Sai do conhecimento carnal. Venha para o meu conhecimento, que é vida para ti. E você tendo vida de Deus em você, os outros também vão ter vida. Através da minha presença está na sua vida. Eita glória! Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Escute, meus irmãos. Moisés só pode tirar o povo lá do Egito quando ele está vazio das coisas do mundo. Deus só pode usar uma pessoa poderosamente e morar dentro daquela pessoa na forma do Espírito Santo. Não pode ter nem mágoa, nem amargura, nem ódio, nem hipocrisia, nem mentira. Tem que estar concentrada nas coisas de Deus. Isso é forte, meu irmão. Muito forte. Entendeu como as coisas são? Eu falei aqui no começo que quando a pessoa é liberta, ela não fica cobrando os outros. Vai te ajeitar, vai te consertar. Não, eu não diz isso não. A palavra de Deus já é pregada. E a pessoa que se liberta, ela mesmo se cobra. Senhor, cada dia eu quero estar mais na tua presença. Cada dia eu preciso, Senhor, ajeitar. Se tem alguma coisa errada dentro de mim, Senhor, tira. Senhor, que eu venha melhorar minha vida espiritual contigo. Que eu venha dar valor a cada palavra, Senhor, que eu ouço, que vem do céu. E isso é revelação divina, meus irmãos. Isso é revelação divina. Cada homem de Deus. A Bíblia diz que Deus usou Moisés, foi um instrumento dele. E aquilo abalou o Egito. O juízo de Deus caiu sobre o Egito. E um dia o juízo de Deus vai cair sobre esta terra.
mas aqueles que são de Deus serão arrebatados. Você já é arrebatado aqui no Espírito. Agora, literalmente, você já é levado, porque você já entra no arrebatamento, porque você já está no Espírito. Eita glória! Que coisa tremenda é isso! Deus, ele se alegra, meu irmão, com aquele que é sincero. Eu me lembro que, quando eu comecei a focar nas coisas de Deus, a minha mãe falou assim: olha, meu filho mudou, olha as palavras dele, olha as coisas que ele assiste, as coisas que vêm do céu. E isso é diferente, meu irmão. As pessoas começam a ver Cristo em você, começam a ver a verdade na tua vida. Você começa a ter compromisso com a verdade. Mas é triste, infelizmente, que muitos deixaram a verdade para viver o seu próprio ego, para viver a sua própria ilusão. E ele mesmo, as pessoas, e muitos se enganam e ainda enganam a multidão. Uma multidão. É triste isso. O que a Bíblia diz? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Pessoas que não examinaram a Bíblia. Pessoas que não se entregaram à verdade, mas preferiram confiar naquela mentira e rejeitando a verdade que vem do céu. Aqueles que não querem a verdade receberão a verdade, mas aqueles que querem a verdade receberão Jesus Cristo. Eita glória a Deus. Eita Mário César. É tremenda a presença de Deus nas nossas vidas. Também me lembrei de um certo relato que estava pregando a palavra de Deus. E o agente do mal falou assim: você não é bem-vindo aqui. E eu falei: por que eu não sou bem-vindo? Porque você fala de Jesus. E eu não gosto de Jesus. Eu disse: amém. Aonde Jesus Cristo não é bem-vindo, eu também não sou bem-vindo. Mas aqueles que querem a palavra, eu serei bem-vindo. Eita glória! Foi, amém. Isso tem que acontecer, porque nem todos vão querer a verdade. Nem todos vão querer amar a Deus. Muitos falam que amam a Deus só da boca para fora, mas as suas vidas nunca se renderam, porque ainda o seu coração tem prazer no pecado. Mas eu digo, se a pessoa lutar contra ela mesma, aquele pecado vai sair. Aquele pecado dentro do coração daquela pessoa vai sair. Vai sair, meu irmão, dentro do interior da pessoa. Porque aonde a luz, as trevas não permanecem. Aonde a luz, as trevas não permanecem. Vocês estão compreendendo a minha palavra, irmão? Amém. Então é isso. O agente do mal tem enganado muitas pessoas. Mas você pode ver que quando Jesus apareceu, fisicamente em cena, quando estava ali com uma ovelha desgarrada, sem pastor, muito sendo enganado, mas olha o que ele fez. Ele não estava buscando fama, ou buscando grandeza para si, não. Ele, mesmo sendo o próprio Deus, ele foi buscar o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele se encontra com Pedro e diz: tu és Simão, né? Filho de Bajonas, Simão Bajonas. O teu nome será agora chamado de Pedro. Não será mais Simão, será Pedro. E tu serás pescador de alma. Aquele homem estava esperando pelo Messias. Simão, filho de Bajonas. E ele reconheceu o Criador. Ele reconheceu o Filho do Criador. O Criador estava ali na forma humana. E um corpo que não tem pecado. E ele conheceu aquilo. E ele pescou. E houve fartura de peixe. E disse: segue-me. Você é pescador de almas. Oh, meus irmãos. E ele seguiu Jesus Cristo. Ele não ficou em cima do muro. Quando vem a palavra para você, e quando você descobre a identidade de Cristo na sua vida, você vai seguir Ele. Não importa o que o mundo fala de você, não importa se eu chamo de você de fanático, mas Deus está vendo em você sinceridade e a sabedoria de Deus na tua vida
Para Deus você é sábio, porque você seguiu Ele. E quem segue Deus recebe a sabedoria do Espírito Santo. Os fariseus chamavam ele de Beelzebul. Tinham ódio de Jesus. Os judeus pervertidos, mas para Pedro, para Maria Madalena, para a mulher do fluxo de sangue, eles tiveram a revelação. Esse é o Messias que nós esperamos. Esse é o Messias. A palavra somente vai chegar naqueles que querem a verdade, aqueles que se fecham os seus corações, que fecham a sua mente. Ele vai ver a palavra e não vai enxergar. A palavra vai ser pregada e ele não vai enxergar. Cada vez mais ficar mais cego. Por que mais cego? Porque tem um coração de pedra. Não foi um coração de pedra, um coração endurecido. Não quer a verdade. Não quer a verdade. Oh, meus irmãos. Foi isso que Jesus disse. Ele orou. Oh, Pai, né? Te dou graça, né? Que com essas coisas dos sábios instruídos e revelar-te aos pequeninos. O seu cultor daqueles que se acha sabidão, que acha os mestres da palavra. E não sabe nada de ti, Senhor. Mas está aqui um pescador de peixe, está aqui uma prostituta, está aqui um Zaqueu. Esse sim sabe quem eu sou. E quando você sabe quem é o teu Senhor, o teu Criador, você começa a ter a visão do céu. O céu se abre para você. O céu se abre para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Isso é tremendo, meu irmão. É tremendo. Milhões de judeus estavam ali e não souberam que era Jesus. A palavra estava com eles, mas não perceberam, porque seus corações eram orgulhosos. E tem música que até sabia quem era ele, mas amava a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Mas aqueles que amam a glória de Deus, eles renunciam. A pessoa renuncia ao seu velho eu, a sua vida errada. Ela renuncia. Tudo aquilo que prejudica a nossa vida espiritual e natural, você renuncia. Você vai dizer assim: eu vou seguir Jesus Cristo. Eu vou mudar minha postura. Eu vou me colocar na palavra. E Cristo, Ele entrará na dimensão do céu, na tua vida, mudando a tua forma de viver. Viver com dignidade. Viver com honra. Como vaso de honra. Oh, meus irmãos, aqueles apóstolos, quando receberam a luz de Deus, eles combateram os falsos ensinamentos. Eles combateram. Por quê? Quando eu falo falso ensinamento, porque muitos fariseus não pregavam mais a verdade, eles misturaram. A Bíblia diz que eles colocaram o ensinamento de homem acima da palavra de Deus. Lembra daquela passagem? Esse povo me honra com seu lábio, mas o seu coração está longe de mim, ensinando doutrinas que são de homem. Olha, palavra de Deus, entre aspas, colocar o nome de Deus, mas tem muitas coisas que não eram mais a palavra de Deus. Tem muitas coisas que eram ensinamentos humanos, e os apóstolos desmascararam aquela mentira, aqueles ensinamentos humanos, com a palavra que Jesus deu para eles, a qual eles ouviram e guardaram no coração, e quando eles foram estar com o Espírito Santo, aquela palavra se manifestou na boca deles. Aquilo incomodou as trevas, aquilo sacudiu, meu irmão. A palavra de Deus sacode e perturba o agente do mal, mas a palavra chega nos filhos de Deus, chega. Ninguém consegue deter a tua fé. Ninguém consegue deter o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo fala mais alto nas nossas vidas. Vai, irmão, prega a palavra. Vai, irmão, manifeste. Vai, irmão, se entrega. Pode ir. Eu vou lutar por você. Eu vou pelejar por você. Deus, Ele peleja por nós. Deus, Ele peleja por nós. Homens que não tinham uma gramática como dos fariseus. Homens que tinham uma boa hermenêutica, mas tinham a hermenêutica do Espírito Santo. Tinha a presença do Eterno. E eles começaram a puxar lá no Antigo Testamento, através da revelação, revelando aquilo que eles nem conheciam. Os fariseus não sabiam nada de Deus. Eles pregavam a palavra, mas não sabiam nada. A maioria não sabia nada de Deus. Não sabia nada. Olha o que Jesus disse. Vocês não compreendem a minha linguagem. Olha, vocês não compreendem a minha linguagem.
Que isso? Vocês pregaram na sinagoga e não conhecem a minha linguagem? A minha palavra não entra em vós. Primeiro porque vocês não compreendem, porque são orgulhosos. E segundo, a minha palavra não entra por causa da soberba de vocês. Aqueles que não querem a verdade nunca vão enxergar a palavra. Você pode estar com a Bíblia na mão e ainda assim ser um cego por rejeitar as coisas que são de Deus e colocar seu pensamento como verdade e chamar a palavra de Deus mentirosa. Isso é um perigo, meu irmão. Isso é um perigo. É um perigo. Isso me chamou a atenção. Essa passagem me chamou a atenção. Vocês não compreendem a minha linguagem. E minha palavra não entra em vós. Oh, meu irmão, que coisa. A palavra só pode entrar naqueles que recebem, que se arrependem. Naqueles que deixam o seu orgulho de lado. Deixa a divergência com as pessoas. Ó, Senhor, vou largar minha divergência com aquele vizinho. Vou largar aquilo que me intriga com ele. Eu quero ter paz na minha vida. Quero pregar a verdade. Ó, Senhor, mas primeiro, moda a minha vida. Muda meu caráter. Me coloca na tua presença. Possui, Senhor, minha vida com teu Espírito. Me faz ser um agente do Espírito Santo. Eita glória. Eu estou sentindo forte a presença de Deus. Eu me alegro falar de Deus. Me alegro falar do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma coisa tremenda. Eu me lembrei de um pregador da Inglaterra, do século XX. A Inglaterra estava ali toda corrompida. Pessoas que pregavam a palavra não pregavam mais a verdade. Estavam pregando só heresia, só mentira. Mas lá Deus levanta um na Inglaterra, J. Edson. Ele começa a ver aquele povo decaído. Ele começa a se colocar de joelhos. E ele começa a orar. E ele começa a dizer: Senhor, me dê uma nova Inglaterra. Senhor, tenha misericórdia deste povo, porque esqueceram a tua palavra. Senhor, eu me coloco no lugar deles, eu intercedo por eles. Senhor, tenha misericórdia deles, Senhor. Eles vão voltar para a tua palavra. Ele passou 3 dias orando, em jejum. E a oração dele era essa, direto: Senhor, me dê uma nova Inglaterra. Quando você está nesse nível, olha o nível de espiritualidade que estava junto a Edson. Que nível, meus irmãos. Não tinha o mundo não estava mais nele. Ele não vivia mais para si. Ele vivia para Deus. Amor pelas almas do Criador. Ele começou a orar 3 dias, sem parar, pedindo misericórdia para aquele povo. E quando ele foi pregar no público da igreja, ali fraco literalmente, mas forte espiritualmente, quando subiu no altar, o povo estava olhando para a cara dele e disse aquele povo: o rosto dele está rosto com o rosto de um anjo. A presença de Deus estava forte na vida daquele homem, porque ele estava vivendo uma vida de oração. A oração é o prato principal do crente para pregar a palavra, para andar na palavra. A oração é contato com Deus. A oração abala as trevas. A oração abala e muda a situação de qualquer pessoa. Ele tinha convicção, ele tinha certeza que ele pregava, porque estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E quando ele começou a pregar, o povo começou a ficar com medo. Uns começaram a pegar aqui no banco, dizendo: J. Edson, tem misericórdia da gente, senão se nós morrer aqui, nós vamos para o inferno. Eles estavam com medo. Mas depois aquele povo reconheceu que estava longe de Deus. E naquele momento ali, Deus mudou a situação. Aquele povo que estava afastado, eles voltaram para a palavra, começaram a pregar as verdades. Aquilo que foi esquecido, Deus trouxe de volta. Escute, a palavra de Deus jamais será esquecida. Sempre terá alguém que vai pregar a verdade. Você pode esquecer da palavra de Deus, mas Deus não se esquece. Deus mantém a sua palavra. Deus é fiel. Deus, ele honra a nossa fé. Aquele povo que estava vendido
que fez aliança com a morte. Naquele dia foi atado na cara do agente do mal. A máscara caiu e Deus se manifestou naquele lugar. E Deus quer se manifestar na minha vida, mais e mais na tua vida, meu irmão. Seja uma pessoa de oração, que se alimenta da palavra, que tem um compromisso com Deus. Eita, glória a Deus. No século XXI, Deus também tem os seus soldados. Combate o pecado. Não é fácil a vida de um cristão. O inimigo quer nos estragar dia e noite. Ele quer ver alguma falha para poder nos derrubar. Mas eu digo, se você tiver em oração, se você estiver conectado com Deus, não tem como você cair na cilada do inimigo. Se você estiver se alimentando todo dia da palavra de Deus. Mas muitos só caem, irmãos, sabe por quê? Deixa de orar. Deixa de meditar. Deixa de meditar. Aquilo vai enfraquecendo a pessoa. Se você deixar de comer, literalmente, a sua comida natural, você vai morrer. Mas se você comer, você vai ficar forte. E quanto mais você se alimenta, quanto mais que você se alimenta da palavra de Deus, mais forte você fica na presença de Deus, meus irmãos. Eita glória! E isso é forte. Forte. Temos que sempre estar atento a isso. Olha, Deus mudou a nossa história.